Querido, abra sua Bíblia em Isaías. Vamos para a ministração da palavra. Isaías, capítulo de número 9. Enquanto as crianças vão se dirigindo lá para trás, para as salas. Você acabou de cantar, quero viver para ti. Nós estamos falando sobre evangelho e evangelismo. Entramos já no segundo mês falando sobre esse tema tão precioso para a igreja. Evangelho e evangelismo. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você é se você tem evangelizado. A pergunta que eu gostaria de fazer a você é se vidas têm sido impactadas, se homens e mulheres têm experimentado a doce paz e a alegria que os amados irmãos que foram batizados hoje estão experimentando. Vocês devem se lembrar que uma das pregações eu disse que nós não podemos ser como aquelas empresas que escrevem geralmente nos portões 360 dias sem acidentes, não é? Nós não podemos carregar esse estigma de passar 365 dias sem falar de Jesus para as pessoas. Nós temos material farto para você evangelizar. E mesmo que não tivéssemos material farto para você evangelizar, a sua vida deve ser um evangelho proclamado na empresa, deve ser um evangelho proclamado na universidade, deve ser um evangelho proclamado na sua casa, deve ser um evangelho proclamado no seu trabalho. Queridos, o grande desafio é nós sermos uma igreja evangélica na prática. Se você quer viver para Deus, então a melhor maneira é você gastar todos os anos da sua vida servindo a Deus. Agora, algumas pessoas consideram a vida cristã, mais precisamente o Evangelho, uma grande contradição. Eles, quando olham para o Evangelho, não conseguem entender como um Deus que criou todas as coisas pôde permitir aos homens, às suas criaturas especiais, privilegiadas. Nós estávamos discutindo em casa ontem no seminário, sobre a questão da alma dos animais. Não é? E o homem, muito mais elevado do que os animais, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E eu fico imaginando, as pessoas ficam imaginando, como pode um Deus que criou o homem, a sua imagem e semelhança, permitir que o homem sofra, permitir que haja guerras, permitir que haja fome, permitir que haja peste. Há uma aparente contradição em tudo isso. E o Evangelho, da mesma forma, para essas pessoas, é uma coisa um tanto quanto contraditória. Porque essas pessoas, quando pensam no Evangelho, logo vem na mente delas o seguinte: como pode uma pessoa que fez tantas coisas erradas agora se converter ao Evangelho? Como pode uma pessoa que roubou, matou, estrupou, etc., agora dizer que ela está perdoada e Deus não a condenará ao inferno por toda a eternidade? É porque elas não conhecem o amor de Deus. É porque, não conhecendo o amor de Deus, não conhecem o próprio Deus. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do mundo. É impossível o homem, com a sua capacidade, querer entender todas essas contradições que envolvem Deus, que envolvem a maneira de Deus fazer as coisas. Porém, o profeta Isaías, 700 ou 720 anos antes do nascimento de Cristo, ele mostrou claramente como é que Deus faz para salvar, como é que o Evangelho opera na vida da pessoa que precisa ser salva. Eu quero que você leia comigo do versículo 1 até o versículo de número 7, para que aprendamos juntos que a vida para o mundo pode ser uma grande contradição, mas para nós o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Eu vou repetir. Para o mundo, o Evangelho ou a ação de Deus pode ser uma grande contradição, mas para nós, tanto Deus quanto o Evangelho, como o amor de Deus no Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo 1 até o versículo 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali.
Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Feche os olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós, durante este ano, Senhor, temos adotado a divisa Evangelho e Evangelismo, como proposta, Senhor, de resgate, como proposta de reconciliação dessa humanidade caída contigo. Ó Deus, que nessa noite todos os seus evangelistas que estão aqui, todos os seus missionários, todos os seus ministros que estão aqui, possam, Senhor amado, ter respostas para todos aqueles que perguntarem acerca da razão, da esperança que há neles. Pai Santo, nessa noite eu peço a Ti que a Tua palavra seja uma palavra revelada pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que haja pleno entendimento da Tua palavra ao coração dos Teus filhos. E que toda distração, Senhor, tudo aquilo que quer impedir o Teu filho, a Tua filha, de meditar no Teu santuário, para aprender no Teu templo, Senhor amado, possa ser repreendida no nome de Jesus. Que haja liberdade para o Teu Espírito Santo atuar nos corações, Senhor. E que todo pensamento seja levado cativo à obediência a Cristo Jesus. Ó Deus, resplandece no nosso entendimento pelo Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando de contradição, e se você olhar para o versículo de número 1, você vai perceber que ele começa falando de uma terrível contradição em relação à vida, uma terrível contradição em relação a aquilo que nós temos mais de precioso. O versículo de número 1 diz que a terra estava aflita, ou seja, a terra estava passando por aflição. Aflição quer dizer um sofrimento, seja ele curto, seja ele longo, mas é alguma coisa que traz algum tipo de inquietação. A aflição da terra é uma aflição, segundo o texto, permitida por Deus, porque o texto no versículo de número 1 diz que Deus tornou a terra, em especial a terra de Zebulon e a terra de Neftali, a tornou desprezível. Na geografia bíblica, Zebulon e Naftali são cidades que estavam próximas da divisão com a Síria. E os povos, quando vinham do Oriente, por exemplo, os assírios, as primeiras tribos de Israel que eram atacadas eram justamente a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali. Foram as primeiras a serem destruídas. Deus permitiu que os assírios entrassem na terra de Zebulon, Deus permitiu que os assírios entrassem na terra de Naftali, colocassem ganchos nos lábios dos hebreus e os levasse e espalhasse para o império assírio. É por isso que você vai perceber no versículo de número 1 que Deus tornou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, por causa dos seus pecados, desprezível, uma terra arrasada. E por causa disto, a terra então, segundo Isaías, era uma terra aflita, era uma terra que vivia em angústia. Ou seja, Paulo diz
que por causa de um homem o pecado entrou no mundo, e por causa do pecado entrou também a morte. Você vai ver que a aflição, que o sofrimento, de alguma maneira está relacionado ao pecado. Seja na experiência de Naftali, seja na experiência de Zebulon, seja na experiência minha, seja na experiência sua, a razão de todo o sofrimento parte de uma coisa só. Adão era o responsável, era o cabeça da nação, era o representante federativo da nação, e por causa de Adão, todos nós agora nascemos como pecadores. E em consequência disso, você vai olhar, por exemplo, para o versículo de número 6 e vai perceber como a vida é. Você vai olhar para o versículo de número 6 e vai perceber 3 situações que é comum na vida de quem sofre. Em primeiro lugar, no versículo de número 4, no versículo de número 4, você vai perceber que a vida para muita gente é uma vida de canseira. Por quê? Porque há um peso sobre as pessoas, há um jugo sobre as pessoas. Você vai olhar e vai conversar com algumas pessoas e você vai perceber que há no seu semblante um certo cansaço. Mas não é cansaço do trabalho, não é cansaço por causa da necessidade de levantar cedo ou dormir tarde. É mais ou menos aquilo que diz o livro de Provérbios: como ele é na sua alma, aquilo que ele sente na sua alma, assim ele é. Você vai olhar para algumas pessoas e vai perceber que há nelas um desejo de fugir da vida o mais rápido possível. Você vai olhar para algumas pessoas e vai perceber que há um peso sobre as suas consciências. Você vai perceber que há pessoas, né? Eu ouvindo ontem o Lula falando sobre a sua esposa, e ele dizendo assim que a dona Marisa morreu triste, e você vai perceber isso, que algumas pessoas gostariam de passar rápido na vida, porque a vida para ela é um peso. Você vai olhar para algumas pessoas e você vai perceber que para elas, eu estava lendo uma estatística sobre as pessoas famosas que morreram na miséria, e você vai perceber que essas pessoas famosas que morreram na miséria, para elas o suicídio foi uma alternativa rápida. Por quê? Porque a vida é um peso. A vida para você, antes de entregar a Cristo, não era um peso, não é? A sua consciência muitas vezes não te trazia um certo peso. Será que viver nas trevas para você, como nós estamos falando, não seria uma alternativa? Porque se você tivesse que vir para a luz e ser você mesmo, você não gostaria de revelar para as pessoas aquilo que você é? Amados, as pessoas sofrem. Para muita gente, a alternativa é o suicídio. Para outros, a alternativa são as drogas. Para outra, a alternativa é abandonar tudo e sair no mundo. Às vezes você vê esses andarilhos, nós estamos nas estradas por aí, e vemos esses andarilhos passando. Aí você faz uma pergunta: onde será que aquela pessoa vai caminhando? Será que ela não saiu de casa porque viver em casa era um jugo? Será que ela não saiu de casa porque viver em casa, como nós temos no versículo de número 4, era um peso para ela? Será que tem que enfrentar os filhos? Será que tem que enfrentar o marido, enfrentar a mulher, por uma situação moral, por uma situação financeira, para essa pessoa não seria um jugo, um peso? Lembra-nos, vocês devem se lembrar de um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, que faliu e pulou de um apartamento lá em Copacabana, se não me falha a memória, no Leblon, pulou de um apartamento com as suas 2 filhas no braço, porque não queria que os filhos experimentassem a miséria. Amados, não subestime. As pessoas estão no mundo sorrindo, mas se elas são pecadoras e não têm a Cristo, a vida para elas é um jugo. Mas não é só um jugo. O versículo de número 4 diz que para muita gente, viver é apanhar na vida. Ele usa a expressão aqui, vara, a vara que lhe feria. E aí você vai olhar para o mundo ao nosso redor, a gente lembra do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque as pessoas estão assim. Elas estão andando de um lado para o outro em trevas, porque a vida para elas nada mais tem trazido do que sofrimento, do que tem trazido dor, do que nada mais do que feridas abertas não tratadas. No mesmo livro do profeta Isaías diz que na vida das pessoas, da cabeça à planta dos pés, não há ferida que não tenha sido tratada. Há feridas abertas, há feridas cicatrizadas, mas há feridas abertas. Você vai ver pessoas traumatizadas. Você vai ver meninos
ou meninas estrupados, violentados, você vai ver pais que agridem filhos, você vai ver mulheres espancadas pelo marido, você vai ver escravos trabalhando nas indústrias de costura das grandes marcas. Para muitas pessoas, o que resta para ela no final do dia são os vergões da vara. Você não deve olhar para a pessoa que está sorrindo na TV, na telinha, e achar que, porque ela está com uma aparência um tanto quanto saudável, que as suas costas não estão marcadas pela vara do sofrimento. Quando a gente está conversando com uma pessoa, geralmente a palavra da pessoa denuncia a pessoa. Ela não precisa, se você tem uma certa maturidade, um certo discernimento, às vezes a pessoa dissimula muito quando ela fala, mas às vezes ela revela. E às vezes ela revela já quando os olhos começam a lacrimejar. Às vezes ela revela quando ela começa a colocar para fora os cemitérios que ela carrega na cabeça. Porque eu não perdoo o meu pai porque ele fez isso, eu não perdoo o meu marido porque ele fez aquilo, eu não perdoo os meus filhos porque... E aí a pessoa vai colocando para fora tudo aquilo que para ela foi sofrimento. Você vai ao psicólogo, por exemplo, o psicólogo, dentre outras coisas, ajuda muito pela fala, não é? E aí, querido, isso é interessante, quando você vai evangelizar uma pessoa. Porque quando você vai evangelizar uma pessoa, você tem que deixar a pessoa expressar aquilo que ela sente em relação à vida. Você vai observar Jesus conversando com algumas pessoas, e você vai perceber que isso é nítido em Jesus. Jesus trava diálogos. E quando você trava diálogo com as pessoas, uma coisa é comum. A pessoa vai falar que apanhou na vida. A pessoa vai falar que está apanhando na vida. E a pessoa vai falar que se puder ela bate em alguém. Porque a vida é assim. Há uma outra característica de quem anda aflito. No versículo ainda de número 4. É porque essa gente que está andando em trevas. Essa gente que está andando no mundo. Do qual eu e você somos responsáveis para levar o evangelho. Elas estão vivendo assim, porque há um cetro, há uma espada, há uma mão de autoridade, há um domínio sobre a vida dela, há um bastão que a coloca numa situação de escravidão. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo de número 2, ele diz que o príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. João, na sua primeira carta, ele diz: o mundo jaz no maligno. Você não deve olhar para as pessoas e imaginar a figura de alguém que anda ereto, a figura de alguém que anda imponente, como aquele filme A Procura da Felicidade, quando as pessoas passam sorrindo no carro e o rapaz tem que entrar num albergue com seu filhinho para passar a noite. Você não pode olhar para uma pessoa que passa no carro, ouvindo um som altíssimo, imaginando que ela é feliz. Porque a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para essa pessoa: de quem é a sua consciência? De quem é a sua consciência? O que é que você é de fato quando você está sem seus amigos? O que você é de fato quando você não tem um copo de bebida? O que você é de fato quando você não tem a necessidade de cheirar um pino de cocaína? O que você é de fato quando você não tem uma nota de 100 no bolso para ter ao seu redor homens ou mulheres? O que você é de fato quando você está sóbrio de manhã, junto com a sua esposa e com os seus filhos? Você vai ver, em linhas gerais, se a pessoa é pecadora, ela é escrava do pecado. Ela é escrava do pecado. E sendo escrava do pecado, é mais ou menos como morar na Finlândia. Não sei se você sabe, mas na Finlândia, o dia no inverno dura 6 horas. Quando é 3 horas da tarde já está escuro. E a noite dura 18 horas. Querem morar na Finlândia? De novembro a janeiro é escuro. E na Finlândia, de noite eles dançam, eles vão dançar, por causa da escuridão, como é longa, eles vão jogar boliche, eles vão praticar algum esporte nos clubes fechados,
porque há aquecedor nesses ambientes, porque fora desses ambientes com aquecedor a vida é fria. Mas há uma coisa interessante na Finlândia, dessa gente que vive em trevas mesmo sendo dia. Há um alto número de suicídio, há um alto número de depressão, porque imagine você viver na escuridão, sendo dia. Imagine você tendo emprego e não sendo feliz, tendo esposa não sendo feliz, tendo marido não sendo feliz, tendo dinheiro e não sendo feliz, tendo que se dopar, tendo que se drogar, tendo que se anestesiar, seja com que qualquer coisa for, para viver o seu dia. Você pode não morar na Finlândia, mas a semelhança do profeta Isaías, do versículo de número 2, você faz parte daquela gente que anda em trevas. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu preciso mostrar para as pessoas que mesmo sendo o que ela é, no meio da multidão, diante de Deus ela é pecadora, perdida. É pecadora que, diante de Deus, ela está condenada. Essa é uma grande contradição. A segunda grande contradição, não só em relação à vida das pessoas, mas agora em relação ao próprio Deus, no versículo de número 1 ainda, às vezes as pessoas reclamam pelo fato de Deus ter dado a vida a elas, como se elas não merecessem aquela vida. E veja que no versículo de número 1, Deus permite que essa gente viva tempos difíceis, mas Deus agora tem um plano para que essa mesma pessoa, ou essa mesma gente, viva tempos gloriosos. Isso daqui é uma coisa interessantíssima em Deus. Porque quando Deus cria o homem, você precisa entender isso. Deus criou o homem para louvor da sua glória. Deus não criou o homem para o inferno. Mateus vai dizer que o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Mas tem algo em Deus, querido, que você precisa entender, e isso não é contraditório. Se Deus cria os homens como seres livres, Deus permite aos homens também que façam escolhas livres. Uma coisa simples, muito simples. Você escolhe aonde você vai morar, você escolhe com quem você vai casar, você escolhe aonde você vai viver, você escolhe o nome que você vai dar para os seus filhos. Você percebe que a vida é feita de escolhas suas, escolhas voluntárias. E a mesma coisa aconteceu no Jardim do Éden. Deus criou o homem e colocou diante do homem a possibilidade de escolha. E o homem escolheu transgredir contra Deus. Uma vez que o homem escolheu transgredir contra Deus, os seus descendentes nasceram com a mesma disposição reprovável. E é simples isso. Eu disse uma vez aqui, pegue uma criança, a menor criança que a gente tiver aqui na igreja, pegue o Luizinho, o Davizinho, pega o Davizinho e dá ao Davizinho um brinquedo. O Davizinho não vai querer brincar. Mas pegue o mesmo brinquedo e dê para o Leonel. Davizinho vai pular no chão e vai espernear. Percebe? Talvez você diga assim, não, mas ele não tem a noção de juízo de valor. Mas ele sabe que aquele objeto de alguma maneira representava para ele alguma coisa. E aí a coisa que representa é meu. A essência do pecado, querido, é egoísmo. E aí Deus permite aos homens fazer escolhas. Deus permite aos homens decidir por Jesus. Deus decide aos homens rejeitar Jesus. E aí você só pode se tornar filho de Deus quando você pessoalmente, responsavelmente, voluntariamente se arrepende dos seus pecados e crê que Deus em Cristo te perdoa de todos os pecados. Então você está dizendo assim, pastor, você está pregando o evangelho para nós? É isso mesmo. Eu estou dizendo que não há contradição nenhuma em Deus. Eu estou dizendo que Deus criou o homem livre. E se o homem está vivendo em trevas é por causa do pecado. Mas a grande proposta de Deus para todos nós é a luz. É a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Naphtali e Zebulon estavam vivendo vidas arruinadas. Eu e você vivemos vidas arruinadas porque nós escolhemos viver assim. Mas quando o evangelho entrou em mim, entrou em você, nós somos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Quantos aqui entraram no Filho do reino do seu amor? É isso que o evangelho faz. É um grande transportar de uma realidade para outra.
Agora, a segunda contradição nessa proposta de Deus, que permite o homem ser livre, veja você no versículo de número 2, que os homens estão em trevas, mas a luz de alguma maneira iria resplandecer. Veja que o versículo de número 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Quando você está pregando o evangelho para uma pessoa, quando você está falando do amor de Cristo para uma pessoa, você está fazendo com que luz jorre no entendimento dela. O Espírito Santo está usando a verdade para convencer aquela pessoa. E aí eu pergunto a você, qual é o pior cego? Aquele que nasceu com deficiência visual? Ou aquele que vê, mas não quer enxergar? Você já falou de Jesus para as pessoas e as pessoas dizem assim: eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim, sempre Gabriela. Você já falou de Cristo para as pessoas e a pessoa somatizou, internalizou e jorra isso com as suas palavras, com as suas atitudes, dizendo: Cristo é bom, mas não para mim? Já falou de Jesus para as pessoas e pessoas dizendo assim, pessoas que sabem onde vão passar a eternidade, não é? E elas já determinaram a sua própria eternidade. Pessoas dizem: não, quando eu morrer eu chego diante de Deus e eu me exponho. Quando eu morrer, chegando diante do cara lá de cima, eu falo com ele, aí eu me acerto lá em cima. Queridos, entenda bem, as pessoas estão em trevas, elas não conseguem enxergar a luz. Mas a grande proposta de Deus é para que, uma vez que o evangelho penetre na vida da pessoa, uma vez que o evangelho entre na vida do homem, como o pastor Pedro ministrou na semana passada, a pessoa não somente se deixe de ferir a si mesma, mas a pessoa possa se enxergar diante de Deus. Porque a pessoa não vai ser salva, e você nessa noite não será salva, se você não permitir que a luz do evangelho entre na sua consciência, se você não permitir que a verdade de Deus convença você do pecado, do juízo e da justiça, e aí você se veja diante de Deus como perdido, você se veja diante de Deus como condenado, mas você possa se perceber na luz também diante de um Deus que é perdoador. A luz se manifestou para todos. É por isso que João diz: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Nem todas as pessoas que estão diante da luz se enxergam. Tem pessoas que zombam da luz. Tem pessoas que desprezam a luz. Tem pessoas que não querem a luz. Mas eu louvo a Deus, porque neste dia nós podemos testificar que Rebeca viu a luz e creu na luz. Davi viu a luz, creu na luz. Denise viu a luz e creu na luz. Se eles viram a luz e creram na luz, pregue também Cristo. Muitas pessoas virão para a luz, sairão das trevas e receberão Cristo, a verdadeira luz que brilha a todo homem que vem ao mundo. Mas há uma outra contradição nesse Deus que cria os homens e procura tirar os homens das trevas. É porque Deus entende o que é o sofrimento. Deus entende o que é o sofrimento. E se Deus não entendesse o que era o sofrimento, Ele não entrava na história de ninguém. Porque o versículo de número 4 diz justamente isso. Deus entrou no seu sofrimento para quebrar o seu jugo. Deus entrou no seu sofrimento para arrancar das mãos daquele que te açoitava o poder que tinha sobre você. Deus entrou no seu sofrimento para que nem a morte e nem o diabo tivesse mais domínio sobre você. Às vezes as pessoas dizem assim: não, Deus não entende o meu sofrimento. Às vezes as pessoas dizem assim: como pode Deus permitir que eu viva assim? Bem, você já entende então que o sofrimento é consequência do pecado mesmo. Mas eu gosto do texto de João, que diz que Deus nos amou, aliás, de Paulo, quando diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Olhe para a sua condição. A maior parte de vocês entregaram a vida a Cristo, não quando todas as coisas estavam bem. Porque parece que enquanto todas as coisas estão bem, nós somos seres autônomos. Enquanto todas as coisas estão bem, nós temos poder de mobilidade, vamos de um lado para o outro. Mas quando um filho fica enfermo, o que a gente faz?
Quando o diagnóstico é de câncer, o que a gente faz? Quando você começa a ver demônios, não é como era o meu caso, quando você começa a ver demônios no sofá, na cozinha, nos sonhos, como é que você faz? Eu digo a você, eu não fui para Cristo convidado porque me sentia um pecador. Eu fui para Cristo porque eu estava sofrendo. E eu queria dar um fim ao meu sofrimento. Depois que eu entendi o Evangelho, depois que eu entendi a proposta do Evangelho, aí eu pude entender que Deus permitiu o meu sofrimento, para que no meio do meu sofrimento, Ele pudesse se manifestar um Deus todo-poderoso. Alguns peixes são mais difíceis. Eu vi um programa essa semana, sobre pescaria. Falar nisso, os homens da igreja precisam preparar uma pescaria, né? Não é, Samuel? Mas para pescar de verdade. E o pescador pescou um tubarão pela... Como chama? Barbatana? Como chama? Pela barbatana. Interessante isso, né? Ele lançou o anzol, ao invés de fisgar pela boca, foi pela barbatana. E aí aquela luta terrível, porque ele tinha que dar linha para o tubarão ir. E depois ele tinha que segurar o tubarão, para o tubarão se cansar, até puxar o tubarão e colocar o tubarão dentro do barco. E Deus não faz assim com a gente? Deus não permite que o homem escolha caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte? E aí quando o homem está cansado dessa vida de pecado, porque ninguém se converte, ninguém vem para a luz, se não perceber terrivelmente pecador, e aí o homem então pode ir e aceitar o convite da graça. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Muitos de vocês se converteram quando estavam cansados, é verdade. Deixa eu ver, quem se converteu quando estava cansado? Veja, o Evangelho ainda é verdadeiro. O Evangelho ainda é verdadeiro. Agora, querido, o que o Evangelho faz? Duas coisas para nós terminarmos. O que o Evangelho faz? Em primeiro lugar, para ser Evangelho mesmo, de fato, porque não é aquele Evangelho assim... Olha, eu cheguei na igreja e minha vida mudou. Estou casado, graças a Deus. Tenho carro, graças a Deus. Sou empresário, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus. Não. Para ser evangelho, de fato, tem que ser o evangelho do menino. Tem que ser o evangelho de Jesus. Tem que ser a boa nova de que Cristo se tornou para mim, revelou-se para mim, tudo aquilo que eu precisava. E como é que Ele se revela a mim? Você pode perceber que Isaías coloca no versículo de número 5 e versículo de número 6, como alguém que entrou na minha vida para pôr fim a todo tipo de guerra. Como alguém que entrou na minha vida não como um simples conselheiro, não como um simples Deus, não como um simples pai espiritual, não oferecendo uma simples paz, mas entrou na minha vida como Deus feito homem. Quando eu olho para o menino, quando eu olho para Jesus, eu posso perceber que isso é o Evangelho. Porque ele não precisava se tornar menino. Ele poderia estar cercado de anjos, ele poderia continuar cercado de querubins, cercado de serafins, ele poderia continuar sendo adorado pelos 24 seres viventes, 24 anciões, ele poderia continuar na eternidade com toda a sua glória. Mas o que o menino decide? Decide salvar homens e decide salvar mulheres. E é engraçado, né? Que você não vai ver na história menino salvando ninguém, você vai ver generais salvando gente. Você vai ver Alexandre, vai ver César, vai ver Otávio, você vai ver Napoleão, você vai ver grandes homens, mas não vai ver grandes meninos. Mas nessa noite nós só estamos aqui porque Deus deu um menino para que eu e você pudesse ser livre do poder do pecado, livre da morte, livre do diabo e viver para sempre adorando a Deus por toda a eternidade. Eu não sei, queridos, mas isso é evangelho. Porque não seria evangelho se fosse mais ou menos assim, olha, você recebe a Cristo, mas você precisa ser perfeito nessa vida. Olha, você recebe a Cristo, mas você não pode pisar na bola.
olha, você recebe a Cristo, mas você precisa andar nos trilhos. Você precisa decorar a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse. Isso não é evangelho. O que é o evangelho? É que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Tudo aquilo que você precisa, você encontra no menino Jesus. Tudo aquilo que você precisa, você vai encontrar em Cristo para ter paz consigo mesmo, para ter paz na sua alma, para ter paz com Deus. Paulo diz que foi por causa de Cristo que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso é evangelho. Há pessoas assim, não, quando eu parar de beber, eu vou aceitar a Cristo. Não, isso não é evangelho. Não, quando eu parar de fumar, eu vou aceitar a Cristo. Não, também isso não é evangelho. O que é o evangelho? É que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Bebendo ou não bebendo, fumando ou não fumando, a pessoa é pecadora e ela precisa do evangelho da graça, somente a graça. E para ser evangelho, versículo de número 7. A condição para ser evangelho que nós anunciamos nessa igreja, e que você deve anunciar em todos os lugares, é o evangelho cuja condição para se receber vida é satisfazer a exigência da justiça de Deus. Porque para estabelecer o reino, só pode estabelecer o reino quando há um rei justo. Só pode estabelecer um reino quando a justiça está estabelecida. E aí deixa eu dizer a você, livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Todos estarão lá naquele dia. Todos os pecadores. Dos meninos aos homens, todos estarão lá. E a base do julgamento será a justiça de cada um. Ou seja, tudo aquilo que praticou na vida. Tudo aquilo que praticou na vida. Quem não vai estar lá? Aqueles a quem Cristo se fez justiça por eles na cruz do Calvário. Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados não estarão lá, porque a justiça deles já se cumpriu em Cristo Jesus na cruz. Mas pense no seu amigo que você fala dele sobre a luz e ele não quer a luz. Pense no seu filho que você fala dele sobre a luz e ele não quer a luz. Pense no seu vizinho que você vive cantando da luz na sua casa e ele ouve da luz e não quer a luz. Ele vai estar lá naquele grande dia. Aí se abrirão os livros, e mais outro livro, e outro livro, e mais outro livro. E Deus vai perguntar a ele, qual é a sua justiça? Aí ele vai dizer assim, eu nunca matei. Aí Deus vai dizer para ele, mas toda vez que você sentiu raiva de alguém, você matou. Aí ele vai dizer assim, mas eu nunca adulterei. Aí Deus vai dizer para ele, mas toda vez que você olhou para alguém com intenção, você adulterou com ele. Mas eu nunca tive outro Deus senão o Senhor. Aí ele vai dizer, mas todas as vezes que você viveu para você mesmo e em função de si mesmo, e pisou sobre as pessoas para que você tivesse sobre elas algum tipo de senhorio, você foi Deus de si mesmo. E aí um, por toda a eternidade, serão lançados no lago de fogo para sempre. Mas a grande notícia do evangelho, e para ser evangelho tem essa grande notícia, é que quando o menino se faz homem, tinha mais ou menos 33 anos de idade. E esse Deus que exige justiça de todos os homens, vê o seu filho indo à cruz do Calvário. Amados, isso se não for evangelho, nada mais é evangelho. E quando Cristo está na cruz do Calvário, quem estava lá? Somente Cristo? Não. Quem estava lá na cruz do Calvário? Todos os pecadores. Todos os homens, todas as mulheres estavam sendo crucificados juntamente com Cristo. E aí aquela justiça que Deus exige do homem, de retidão, de agradar a Deus, de obedecer a Deus, de ser irrepreensível, foi cumprida em Cristo Jesus, quando ele foi maldito na cruz do Calvário, em meu lugar e em seu lugar.
Como diriam os pentecostais, você tinha que sair correndo agora aqui, ó, dando volta na igreja. Aleluia, glória a Deus. Porque isso é evangelho. Para que a justiça pudesse ser estabelecida, alguém tinha que morrer. Alguém tinha que sofrer a punição por causa da transgressão. E aí o mesmo Isaías, no capítulo de número 53, vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe por que nessa noite nós estamos aqui para celebrar a ceia? Celebrar o corpo de Cristo? É porque, queridos, a justiça que Deus exigia de mim, a justiça que Deus exigia de você, aquela obediência irrestrita à palavra de Deus, Cristo substituiu a mim e Cristo substituiu a você. Eu fico imaginando que não há contradição no Evangelho. Não há contradição em Deus. Há contradição na vida das pessoas. As pessoas amam mais o mundo do que a Deus. As pessoas preferem ser escravas do mundo do que ter o Senhor Jesus como seu Senhor. As pessoas preferem, ao contrário de Moisés, gastar tempo nos prazeres transitórios do pecado, do que viver uma vida sustentada pela honra, pela paz e pela alegria que o Evangelho oferece. Eu quero que você pense nisso. Não há contradição em Deus. Há contradição na vida que as pessoas escolheram para si. Porque se vidas estão saindo todos os dias da região do vale da sombra e da morte, então significa que o Evangelho ainda é eficaz. Feche seus olhos no nome de Jesus. Pai, nós te damos graças nessa noite. Porque, Senhor, éramos pecadores. E a tua palavra diz que dificilmente alguém morreria por um justo, quanto mais por um ímpio. Ó Deus, obrigado por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela proposta que o Evangelho nos traz. E tira toda a contradição da nossa vida. E tira toda a contradição da nossa existência. E dá sentido. E dá significado. E dá razão para viver. Pai Santo, eu quero te louvar. Porque nessa noite podemos testificar que homens e mulheres saíram da região da morte para agora, Senhor amado, participar do reino da luz. Ajuda essa igreja, Senhor. Ajuda cada um dos teus filhos e a cada uma das tuas filhas a ter nos seus lábios a espada afiada de 2 gumes. Para transmitir de graça, Senhor, transbordando graça, a todos aqueles que vivem, ó Deus, nas trevas deste mundo. Pai Santo, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a vida de cada um dos Teus filhos e das Suas filhas, para que o Senhor os use, em o nome de Jesus. Amém.